Olá, façamos hoje a leitura do capítulo 7 do livro de Esdras, da Bíblia Sagrada. Esdras, capítulo 7. O título é Artaxerxes envia Esdras a Jerusalém para proclamar o edito em favor dos judeus. Esdras 7:1. E, passadas essas coisas, no reinado de Artaxerxes, rei da Pérsia, Esdras, filho de Seraías, filho de Azarias, filho de Ilquias, Esdras 7:2, filho de Salum, filho de Zadok, filho de Aitube, Esdras 7:3, filho de Amarias, filho de Azarias, filho de Meraiote, Esdras 7:4, filho de Zeraías, filho de Uzi, filho de Buqui. 5. Filho de Abizua, filhos de Finéias, filho de Eleazar, filho de Arão, o sumo sacerdote. Esdras 7:6. Este Esdras subiu de Babilônia e era escriba hábil na lei de Moisés, dada pelo Senhor, Deus de Israel, e segundo a mão do Senhor, seu Deus, que estava sobre ele, o rei lhe deu tudo quanto lhe pedira. Esdras 7:7. Também subiram a Jerusalém alguns dos filhos de Israel, dos sacerdotes e dos levitas, e dos cantores e dos porteiros e dos netineus, no ano 7º do rei Artaxerxes. Esdras 7:8. E no mês 5º veio ele a Jerusalém, e era o 7º ano desse rei. Esdras 7:9. Porque no primeiro dia do primeiro mês foi o princípio da sua subida de Babilônia, e no primeiro dia do 5º mês chegou a Jerusalém, segundo a boa mão do seu Deus sobre ele. Esdras 7:10. Porque Esdras tinha preparado o seu coração para buscar a lei do Senhor e para a cumprir e para ensinar a Israel os seus estatutos e seus direitos. Esta é, pois, Esdras 7:11, né? A cópia da carta que o rei Artaxerxes deu ao sacerdote Esdras, o escriba das palavras, dos mandamentos do Senhor e dos seus estatutos sobre Israel. Esdras 7:12. Artaxerxes, rei dos reis, ao sacerdote Esdras, escriba da lei do Deus do céu, paz perfeita. Esdras 7:3. Por mim, se decreta que no meu reino todo aquele do povo de Israel, de seus sacerdotes e levitas, que quiserem ir contigo a Jerusalém, vá. Esdras 7:14. Porquanto da parte do rei e dos seus 7 conselheiros és mandado para fazeres inquirição em Judá e em Jerusalém, conforme a lei do teu Deus que está na tua mão. Esdras 7:15. E para levares a prata e o ouro que o rei e os seus conselheiros voluntariamente deram ao Deus de Israel, cuja habitação está em Jerusalém. Esdras 7:16. E toda a prata e o ouro que achares em toda a província de Babilônia, com as ofertas voluntárias do povo e dos sacerdotes, que voluntariamente oferecem para a casa de seu Deus, que está em Jerusalém. Esdras 7:17. Portanto, comprarás com este dinheiro novilhos, carneiros, cordeiros, com as suas ofertas de manjares e as suas libações, e oferece-as sobre o altar da casa do vosso Deus, que está em Jerusalém. Esdras 7:18. Também o que a ti e a teus irmãos bem parecer, fazeres do resto da prata e do ouro, o fareis conforme a vontade do vosso Deus. Esdras 7:19. E os utensílios que te foram dados para o serviço da casa de teu Deus, restitui-os perante o Deus de Jerusalém. Esdras 7:20. E o resto do que for necessário para a casa de teu Deus, que te convém dar, o darás da casa dos tesouros do rei.
Esdras 7, 21. E por mim mesmo, rei Artaxerxes, se decreta a todos os tesoureiros que estão da além do rio, que tudo quanto vos pediu o sacerdote Esdras, escriba da lei do Deus dos céus, apressuradamente se faça. Esdras 7, 22. Até 100 talentos de prata, e até 100 coros de trigo, e até 100 batos de vinho, e até 100 batos de azeite, e sal sem conta. Esdras 7, 23. Tudo quanto se ordenar, segundo o mandado do Deus do céu, prontamente se faça para a casa do Deus dos céus. Porquanto, para que haveria grande ira sobre o reino do rei e de seus filhos. Esdras 7, 24. Também vos fazemos saber acerca de todos os sacerdotes, levitas, cantores, porteiros, netineus e ministros desta casa de Deus, que se lhes não possa impor nem direito, nem antigo tributo, nem renda. Esdras 7, 25. E tu, Esdras, conforme a sabedoria do teu Deus, que está na tua mão, põe regedores e juízes, que julguem a todo o povo que está da além do rio, a todos os que sabem as leis de teu Deus, e ao que as não sabe, as fareis saber. Esdras 7, 26. E todo aquele que não observa a lei do teu Deus e a lei do rei, logo se faça justiça dele, quer seja morte, quer degredo, quer multa sobre os seus bens, quer prisão. Esdras 7, 27. Bendito seja o Senhor, Deus de nossos pais, que tal inspirou ao coração do rei para ornarmos a casa do Senhor, que está em Jerusalém. Esdras 7, 21. E que estendeu para mim a sua beneficência perante o rei, e os seus conselheiros, e todos os príncipes poderosos do rei. Assim me esforcei, segundo a mão do Senhor, sobre mim, e ajuntei dentre Israel alguns chefes para subirem comigo. Vejamos alguns comentários aqui com relação ao capítulo 7 do livro de Esdras. O primeiro envolve versículos de 1 a 6. Diz o seguinte: preparativos para a missão de Esdras. Nascido na linhagem de Arão, sendo, portanto, um sacerdote, Esdras também era um escriba talentoso. Estudou a lei do Senhor, não apenas para fins acadêmicos, mas para obedecer e ensinar seus preceitos. Inicialmente, a função principal de um escriba era registrar informações. Durante o exílio na Babilônia, os ofícios de escriba e sacerdote se fundiram. Esdras era copista, conservador e intérprete da lei, e é possível que tivesse trabalhado para as cortes babilônicas encarregadas dos assuntos dos judeus. No Novo Testamento, a profissão de escriba se restringia quase exclusivamente ao grupo dos fariseus. No entanto, os escribas constituíam uma categoria à parte e, com frequência, eram associados aos sacerdotes e anciãos. Depois que os judeus regressaram à terra, passaram cerca de 50 anos até a conclusão do templo em Jerusalém. E nesse período, a comunidade judaica como um todo caiu em desânimo. Os sacerdotes não eram líderes competentes, o sábado não era observado e os dízimos não eram entregues. Os divórcios e casamentos mistos com pagãos da terra se tornaram comuns. Ainda à procura de uma identidade, enquanto sofria influência negativa do mundo pagão ao seu redor, a pequena comunidade judaica precisava desesperadamente encontrar seu rumo. Assim, Esdras e Neemias foram enviados para socorrer o povo, um para realizar uma reforma religiosa, o outro para prover liderança administrativa. Agora vamos ver o capítulo 7, versículo 8. Artaxerxes enviou Esdras. Aí diz assim: este é o segundo de 3 grupos principais de exilados que regressaram à terra. Caso se trate aqui de Artaxerxes I, então a volta ocorreu em 458 a.C., data tradicionalmente aceita. E com relação ao versículo 11 a 26, o comentário é o seguinte, ainda tem mais um depois. O decreto real de Artaxerxes
Esdras procurou reunir aqueles que regressaram como uma única nação. O decreto mostra o apoio do rei estrangeiro a Esdras e aqueles que decidiram acompanhá-lo. Também revela claramente a graça de Deus para com os exilados, usando o rei pagão para instruir Esdras a realizar 3 coisas importantes: avaliar a situação em Judá segundo a lei de Deus, garantir o uso justo de riquezas materiais e promover a sabedoria piedosa na liderança. Esdras louvou a Deus, reconheceu sua intervenção e obedeceu, certo de que a mão do Senhor estava sobre ele. E os últimos comentários envolvem os versículos de 11 a 26. Diz o seguinte. Na verdade diz assim: veja Esdras 4:8 e 6:18 as notas. Essas notas já foram lidas antes, não é isso? Bem, então encerramos assim a leitura do capítulo 7 do livro de Esdras, da Bíblia Sagrada. E aqui no nosso painel, né, de identificação da leitura, nós temos aqui um cartãozinho que tem escrito a palavra paz. O que é que a gente precisa hoje mais do que paz, né? Então, quanto mais paz, melhor, ok? Bem, então meu nome é Lúcia Marques, o nosso canal A Leitura da Bíblia. Até o próximo encontro, se o Senhor Deus assim o permitir. E a nossa palavrinha nunca pode faltar em nossas vidas. Obrigada, Deus.